Primeiro, boa noite para vocês. A ideia aqui é falar do Lean Canvas e a gente vai começar falando sobre o Business Model Canvas, que foi o que originou ele. Tá? Então, coisas legais que vocês conseguem ver no documento do Business Canvas é que ele é Creative Commons. Ele permite a modificação, permite o uso comercial, permite tudo. Então, existem vários canvas derivados dele. Então, canvas de projeto, canvas pessoal, né? Então, existe um cara chamado de Business Model U que a gente pode se projetar dentro de um canvas desses, nos enxergando como um produto, por exemplo. Né? E aí, então, o que acontece? O Business Canvas ele é formado de um conjunto de sessões. Ao todo, aí são 9 sessões que se tem para trabalhar com ele. E ele tem uma ordem de preenchimento que ela não precisa ser seguida exatamente, mas a gente pode usar ela como uma forma de referência e depois, conforme os aprendizados vêm, a gente vai questionando. Então ele começa te questionando sobre esse produto ou serviço ou a empresa que tu está estabelecendo, quem é que é o cliente desse cara, quem é o usuário que vai fazer uso desse produto, quem é que vai consumir esse serviço, quem é que vai te visitar ou coisa e tal. Então, bem na coluna da direita ali, o Customer Segment, é o que a gente começa a pensar em preencher primeiro. A partir do momento que eu tenho uma ideia de quem é esse segmento de cliente, que não é uma coisa assim do tipo pessoas que moram em Porto Alegre. Isso pode ser uma informação para saber quem é esse segmento de cliente, mas eu posso ir além. Eu posso dar um range de idade, eu posso pensar que tipo de atividade essa pessoa faz, quais são os costumes que ela tem, eu posso tentar funilar mais para chegar em algo parecido como um nicho de mercado. Né? Lembra a brincadeira lá que tu fez na época dos caras que passeavam com o cachorro no parcão. Aí tu foi lá com o teu cachorro lá para conseguir gerar entrevistas e tal. Então teve um exemplo do Arthur lá que até ganhou, né? Foi a solução vencedora lá do Startup Machine, foi aquele? E aí ele, no domingo de manhã, ele partiu lá pro parcão com o cachorro dele, achou outras pessoas andando com seus cachorros, e ele usava o cachorro dele para poder puxar papo com os outros caras para identificar se aquele segmento de clientes fechava com a proposição de valor que ele queria oferecer. E daí, a partir dali, ele conseguia descobrir se o cara era um possível cliente ou não daquilo que ele estava fazendo. E isso pode ser uma chamada de um post no Facebook, pode ser uma entrevista na rua, pode ser uma ligação direta para um possível cliente para tentar sacar isso, né? Para a gente conseguir validar se aquilo que eu estou querendo dizer que é o meu segmento de clientes, ele está interessado naquilo que eu estou para oferecer para ele. Né? E a partir desse processo de entender qual é a minha proposta de valor, qual é o meu segmento, entra numa busca por esses clientes. E aí essa busca ela vai em dois lados. A gente tem a parte que fala de canais, então eu tentar entender quais são os canais que eu tenho onde eu posso encontrar esse cara. Então ele foi no parque para achar esse cliente dele. A gente pode ir em outros locais, pode vir na sorveteria, de repente, para ir. Ou foi o caso de vocês também falando de mudança, né, que teve que ir para um outro local e aí melhorou. Então, né, a própria busca do ponto onde eu vou abrir um negócio é mais interessante para isso que eu estou querendo fazer, né? Então a gente acaba tendo essa preocupação. Mas o canal onde eu acho o meu cliente, se ele me visitou uma vez, beleza, ele foi um cara que me visitou, entrou no meu site, preencheu um cadastro, mas ele continua me visitando, ele continua se fazendo presente naquilo que eu entrego para ele. Então a parte de simplesmente ter um canal de comunicação, eu preciso avançar nisso, eu preciso saber se eu consigo construir um relacionamento com esse cliente. Então daí tem a parte do Customer Relationship, onde eu consigo enxergar essa situação. Então essa parte inicial do Canvas, esses 4 primeiros blocos aqui, eles são o mundo perfeito. Todo mundo consegue preencher esse troço com alguma coisa. É fácil. Consegue gerar uma primeira versão disso aí. Onde começa a cair para a nossa realidade é quando eu começo a perceber da onde que entra o dinheiro e por onde que sai o dinheiro. Então, na parte de baixo do Canvas, a gente tem o bloco 5 e 6 ali de Revenue Streams e a estrutura de custos, onde eu começo a tentar perceber por onde eu ganho dinheiro, né? E por onde que esse dinheiro é gasto, quais são os fornecedores que eu tenho que pagar, quem é que eu trago no meu dia a dia, para que eu tenho que sustentar e coisas assim. Aqui vai entrar exemplos, o custo do teu contador, vai entrar o custo do domínio que tu paga todo ano para ter o teu site no ar, ou a tua hospedagem, vai começar a aparecer esse tipo de coisa aqui.
tu vai ter alguém trabalhando contigo e tu remunera essa pessoa, quanto que tá entrando ali. E depois tem outras histórias, mas eu vou deixar para falar isso dentro do Lean Canvas, ele trata de uma outra perspectiva também, aí a gente complementa. E aí o Canvas ele finaliza com sessões para eu poder identificar o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, que são as atividades, né? Então o set lá, o Key Activities, quais são os recursos que eu preciso para fazer funcionar o meu negócio. Então eu tenho que ter uma impressora, tenho que ter cartucho de impressora. E se a impressora for uma coisa tão importante para ti, tu não vai querer comprar uma impressora, tu vai querer ter uma empresa contratada para te fornecer a impressora, e se a tua impressora der erro, em 1 hora os caras estão lá com uma impressora nova para tu botar no ar de novo e sair imprimindo. Então tu vai começar a pensar nesse tipo de coisa. Então no plano A, o plano B, o plano C, tu vai ter 3 internets redundantes para fazer funcionar, para tu garantir que vai ter a disponibilidade do serviço para atender. Então coisas assim vão começar e vão refletir diretamente nos custos, né, para poder entregar isso daí. E o último item do Business Canvas é falar sobre parceiros, quais são as alianças que tu constrói que vão te ajudar a chegar em outros locais. Então, vou dar um exemplo, eu estou agora num processo de contratar uma assessoria de imprensa para mim. Por quê? Porque eu quero que ela me ajude a chegar em meios de comunicação que hoje eu não estou. Ela vai se tornar um custo, mas ela vai se tornar uma parceira minha. Ó, cara, preciso que isso aqui chegue, quero que chegue num jornal, isso aqui. Eu quero falar sobre isso aqui em algum jornal, num caderno de emprego, num caderno de finanças, eu quero estar lá. Esse cara vai buscar para mim, para eu estar presente em algum jornal. Ó, consegui Jornal do Comércio, consegui não sei o que, consegui tal jornal. Vai conseguir alguma mídia para eu aparecer. Vai ter um custo? Vai, mas provavelmente esse custo vai me ajudar a chegar em locais, esses locais vão estar gerando negócios e a roda gira. A gente começa nessa. E aí o que acontece? Uma das formas de tu buscar a criação desses canais e encontrar esse valor e se tornar reconhecido é buscar o crescimento da tua reputação ou do teu produto, que pode acontecer por uma dessas formas que eu citei, ou rede social, gente gerando algum tipo de conteúdo e por aí vai. O que acontece? Tem um cara chamado Ash Maurya e ele criou um livro chamado Running Lean. Tá? Ele, durante um bom tempo, ele tinha uma página onde tu te cadastrava e tu tinha acesso para fazer download a um dos capítulos do livro, que era o capítulo mais importante do livro, que era o capítulo que ensinava esse Canvas, o Lean Canvas. Aí tu pensava assim, que insano. O cara tem um livro e ele permite que eu faça download do capítulo mais essencial do livro. Que loucura que é essa? E tu podia comprar o livro depois. O que acabava acontecendo? As pessoas pegavam o capítulo, pô, isso aqui é muito legal. Eu vou dar o dinheiro para esse cara, porque esse cara aqui fez um troço legal. E aí ele tinha lá uma história que ele vendia o livro por $20. E eu comprei o livro por $20. 2 semanas depois que eu fiz essa operação, ele por algum motivo queria crescer a reputação dele e daí ele trocou. Tu comprava o livro pagando com um tweet. Então se tu postava na tua rede social, no Twitter ou no Facebook, ele te permitia fazer o download do livro. Cara teve milhares de downloads e tal e tudo mais. O que isso causou? Até então ele tinha um livro online que tu comprava, ele te mandava um PDF, ele foi publicado acho, pela O'Reilly, se não me engano, depois. Então ele deixou de ser um livro independente, ele conseguiu toda a reputação dele, conseguiu ser publicado por uma editora maior, né? E ele veio para o Brasil, por exemplo, fez 2 workshops cobrando R$3.000 por aluno cada workshop dele. Lotou em 2 dias depois que ele abriu a inscrição. Então ele criou um processo de reputação para ele. Ah, mas ele é um cara que dá consultoria disso? Não, mas ele é um empreendedor, ele tem uma startup. E aí ele desenvolveu esse Canvas derivado do Business Canvas. Mas qual foi a questão dele? Ele pensou assim, ó, negócios digitais, produtos digitais podem ser melhor modelados com esse Canvas. Então, se eu tenho um produto que vai ser modelado, ele é melhor modelado com esse Canvas. Esse foi o pitch dele para dizer que onde é que esse Canvas dele poderia ser usado, né? E aí, como é que funciona esse Canvas? O que ele muda, né? Então, tem algumas questões que ele altera, e aí eu vou fazer aqui as relações com vocês, e também conversar sobre o que eu vejo como sendo o benefício nesse caso dele, tá? Então, primeira coisa, ele... Na parte de segmento de cliente e na parte de valor,
para ele é tudo igual. Ele mantém, né, o 1 e o 2 ali ele mantém. Só que teve uma coisa que ele já muda, por exemplo, onde no Business Canvas se fala de parceiros, que é o nosso cara lá da esquerda, ele troca aquilo ali para falar sobre problema. Qual é o teu problema? Aí tem uma coisa que no Business Canvas, se a gente for olhar, não tem claro qual é o meu problema, a gente fala da solução. Cara, minha solução é essa, é isso para esses clientes. E aqui ele tenta dar um passo atrás, dizendo qual é o teu problema. Né? Então, assim, a partir da problematização, a gente tem mais chance de chegar numa solução do que simplesmente criando uma solução que talvez ninguém tenha um problema que ela resolve. Então, ele tenta deixar mais claro para ti qual é o problema que tu está tentando resolver. Quem é que tem esse problema? Então, o problema ele coloca também como sendo um, né? Ele deixa bem parecido aqui. Então, eu falo qual é o meu segmento e eu já penso qual é o problema que eu estou resolvendo. A partir daí eu penso qual é a proposição de valor que eu consigo entregar para esses clientes para resolver aquele problema. E aí depois disso é que ele pensa qual é a solução. Qual é a solução que tu está propondo? Então, por exemplo, a parte de recursos, de atividades, ele também troca. Ele deixa mais estruturado, pensando qual é a solução que tu dá. Qual é, no caso dos recursos, ele pergunta quais são as métricas. Eu vou falar na sequência delas ali. Mas depois que ele pensou na solução, ele fala de canais. Canais continua igual. Eu continuo tendo uma forma de capturar esses clientes. Né? Mas como é que ele realiza essa questão de manter o relacionamento? Aí ele vai por um outro lado, que para ele pensa assim, se o teu negócio é digital, tu precisa fazer esses clientes continuarem te visitando. A atração deles no teu site é deixar eles serem visitantes para se tornarem clientes. Pessoas que pagam. Né? Então ele vê muito mais atrelado a questão de relacionamento, de qual é o teu funil de conversão de vendas desses caras. Como é que tu deixa eles serem um mero visitante que veio aqui te ver para ser uns caras que pagam? Por exemplo, hoje vocês têm aqui um ticket ali para ir lá e gastar na sorveteria para usar. Mas será que vocês viriam aqui fora isso? Então esse é um teste que a sorveteria pode querer fazer nesse caso. Eu quero que esse cara venha num sábado aqui, quando ele estiver pelo Bonfim, eu quero que ele venha me visitar porque eu quero que ele consuma, né, justamente o serviço que eu tenho aqui para oferecer para ele. Então a gente começa a ver esse tipo de situação como sendo os canais onde eu consigo chegar nessas pessoas, seja um canal de Facebook, seja um canal físico, daqui a pouco da tua loja, uma newsletter onde tu começa a ter algum tipo de relacionamento também sendo formado por ali. Né? Mas a partir dessa história do canal, eu já tenho muito claro a questão de por onde entra a grana e por onde também a grana está indo. Então, quais são meus fluxos de faturamentos e minha estrutura de custos. O Ash Maurya, ele trata de um cara aqui pensando na seguinte estrutura. Quando a gente pensa numa startup, muitas vezes, minha startup eu rodo em casa, eu trabalho remoto. Eu trabalho em casa, uso a internet de casa, uso a luz de casa, não gasto nada. E aqui o pensamento, gasta. Então, da tua conta de luz, quantos por cento tu usa para desenvolver o teu negócio? Então, tem um valor mensal ali que tu tem que ratear contigo mesmo dentro da tua casa que tu está usando para montar o teu negócio. Então, a internet que tu usa, a luz que tu gasta, né, a comida que tu consome. E ele coloca, inclusive, que eu deveria ter claro qual é o valor hora que eu estou ganhando para fazer esse trabalho. Como eu não estou faturando ainda, são 10 reais a hora, são 20 reais a hora, são 50 reais a hora, não sei, entendeu? Mas ele diz, cara, coloca isso como sendo o teu custo, porque o dia que tu tiver conseguindo faturar um mínimo para chegar no 0 a 0 e chegar no break-even dessa situação, será que dá para tu tomar a decisão de deixar um outro fluxo financeiro que tu tem para focar nesse? Então, se eu tenho um emprego lá que eu gero X mil por mês, se eu conseguir fazer um negócio gerar perto disso e eu baixar um pouco os meus custos, será que vale a pena largar o que eu tenho para focar nisso aqui? Então ele já tenta te deixar claro para essa situação, já tenta imaginar qual é o gatilho para tu começar a migrar para cá. Né? Então ele fala de canal, ele fala da estrutura de custos e da parte dos fluxos de entrada, e aí a parte final dele, que é o 6 e 7, onde o 6... Aqui para ele é métricas, no outro Canvas ele falava sobre recursos, então para ele também ele não está tão preocupado com recursos. Você tem um recurso? Cara,
estrutura ele como custo aqui, coloca ele como sendo um custo, está lá listado. Então ele já consegue mapear isso aqui de um outro jeito. Mas ele está preocupado, por exemplo, em métricas. E aqui entra um questionamento no livro Lean Startup, lá do Eric Ries, ele fala muito sobre as métricas de vaidade. Então aqui é uma forma da gente tentar estruturar as métricas para elas não serem métricas de vaidade. Exemplo de métrica de vaidade, like em Facebook. Likes de uma página no Facebook não servem de nada. Por quê? Quando tu posta alguma coisa na tua página, ela vai ser mostrada organicamente para 5% das pessoas que dão like na tua página. Até 5%, se não tiver baixado já o valor. Mas até pouco tempo era 5%, o máximo que chegava. Para ser mais do que isso, as pessoas que te seguem desses 5% tem que dar share, tem que dar comentário, tem que direcionar esse link para algum lugar, para ele começar a crescer em visualizações. O Facebook quer que tu pague propaganda para que isso, né, seja visto por mais pessoas. Então, se eu estiver pagando para ter like, se eu estiver pagando para ter visibilidade, isso não flui. Isso é uma coisa que eu tenho que criar outras formas de ritmo para enxergar. E aí, por exemplo, uma época, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu olhar o meu blog, tá? Eu tinha como uma métrica para mim, uma ferramenta online que tu consegue medir a tua influência na rede social, que é o Clout. Então eu olhava o meu Clout. Meu Clout já chegou a 69 uma vez. Que é um considerado valor altinho lá para eles e tal. E o meu blog era uma linear. E aí eu comecei a tentar outras formas de divulgar o meu blog, com newsletter, com algumas redes sociais mais pontuais e tal. Hoje o meu Clout está em 62. Eu tenho 5 vezes mais acesso no meu blog. E aí? O que adiantou essa métrica do Clout? Se com outras coisas que eu fiz, que não são percebidas diretamente pela medição do Clout, mas eu consegui chegar no meu objetivo, que era ter mais acesso no blog. E esse mais acesso no blog me gera um monte de outras coisas que dão muito mais benefícios do que ficar dando share em Facebook e postando coisa igual um louco. Então tem essa relação que muitas vezes parece bonito, não, meu Clout é alto, isso é legal. Não, minha página tem 5.000 likes, isso é legal. Pode ser, mas quanto que isso converte? Entendeu? Quanto que isso gera de grana? Então, no fim do dia é isso, entendeu? Não adianta eu ter uma página no Instagram com tantos mil seguidores se na hora que eu tento vender alguma coisa ninguém compra. Então, quem está me seguindo são as pessoas erradas. Pode ser alguma coisa parecida com isso. Estão me seguindo as pessoas que quando eu tento vender para elas eu não consigo converter nada. Então, esse questionamento a gente tem que trabalhar. Então, só métrica não resolve. Se a gente for olhar um site, por exemplo, uma baita de uma landing page que eu consigo converter 100 pessoas por dia, mas por mês eu vendo 2 coisas, só 2 pessoas das 100 por dia que visitam, então a gente está falando aí de 3.000 visitantes, sei lá, coisa parecida, no fim do mês eu tenho 2 vendas. É ridiculamente pequena a conversão que eu tenho, então eu tenho que trabalhar melhor como é que eu estou fazendo esse cara entrar, qual é o fluxo que ele está tendo ali para eu conseguir aumentar essas vendas, né? Então, simplesmente, o número de cadastros novos por dia não resolve. Eu preciso ter uma relação de conversão. Quantas conversões eu tenho por mês? Puxa, está tendo menos de 1%. Ok? Está ruim a métrica. Eu preciso pensar em formas de aumentar ela. Então, quando a gente pensa em métricas, eu tenho que ser um pouco mais efetivo para evitar gerar essas métricas de vaidade. 10 likes por dia. Teve uma época que eu tinha uma página minha que estava tendo 25 likes novos por dia. E a gente estava lá achando que estava apavorado. Olha só, cara, aí não sei o quê. Aí no domingo, chega um e-mail do Facebook. Você teve tantos debitados do seu PayPal. Putz, eu tinha feito um anúncio. Mas o anúncio eu tinha colocado, achava que eu tinha colocado para ser o one time, do tipo, ele vai gastar aqueles R$5 e deu. E não, ele estava gastando R$5 por dia. Então por isso que eu estava tendo 20 likes novos todo dia. Eu estava comprando esses likes. Então eu estava mentindo. Então eu achando que estava abafando lá, tipo, a página é orgânica, a página bombando organicamente. Não era. Então a gente tem que estar preocupado com esse tipo de situação, entendeu? Como é que eu construo as questões para fazer com que a coisa realmente vá.
Essa questão de conseguir gerir as métricas, de como é que eu faço para trabalhar. Então tudo isso é detalhe, mas é detalhe que a gente tem que estar sempre questionando. Cara, isso aqui continua sendo válido? Né? Eu gosto muito do pensamento Lean. A gente fala muito de Lean Startup, mas se for mais para trás, eu vou chegar lá no sistema Toyota de produção. E lá na Toyota, quando se fala do pensamento Lean, tinha uma métrica básica que era lucro. Quanto de lucro tu tem? Porque isso está buscando. Quanto mais eu otimizo o meu processo para ter um custo cada vez menor, a tendência é que o meu lucro aumente. Então, se eu tiver isso aí como uma regra, eu vou ter a chance daqui a pouco de ter métricas ali, onde eu possa ver o seguinte, cara, eu fiz tal coisa, criei um custo a mais, mas como eu estou gastando menos tempo agora para fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu estou lucrando mais. Pô, legal. Então, tudo isso aí pode ser visto. E o último cara desse Canvas, ele fala sobre unfair advantage. Qual é a vantagem competitiva que tu tem que ela é desigual, que te diferencia dos outros, né, do que tu está fazendo. Então, por exemplo, tem uma plataforma de crowdfunding chamada Catarse. O Catarse, ele é uma plataforma de crowdfunding, ela já tem, eu não lembro agora a idade do Catarse, mas deve ter uns 2 anos, 3 anos já, acho que mais até, acho que ela é de 2010, eu acho, 2010, 2011. E o Catarse, ele quando foi lançado, se tu olhasse o site, ele era uma cópia do Kickstarter. Era uma cópia do Kickstarter, literalmente. Ele tinha 2 diferenças do Kickstarter. Primeiro, o nicho que ele trabalhava. Não era qualquer projeto. A curadoria do Catarse focava em projetos culturais. Como se fosse a volta do mecenato. Então tu virava um mecenas apoiando artistas e tal, tocando seus projetos pra frente. E ele tinha um outro diferencial que era o seguinte, o código-fonte dele era e ainda é aberto. Se tu quiseres fazer uma plataforma de crowdfunding, tu pode clonar o código-fonte do Catarse, mudar a página, configurar o PayPal e pronto, tu está rodando. E tu é uma plataforma de crowdfunding. Então, eles não estão preocupados com o fato de alguém copiar eles não estão preocupados com isso, eles estão com outras formas de poder fazer a influência deles acontecer. E ao contrário do que se pensava, tem muito desenvolvedor de software que acaba ajudando o desenvolvimento do Catarse e acaba indo trabalhar em outros lugares do mundo até por causa do Catarse. Então eu tenho conhecidos que estão morando em São Francisco porque eles conheciam o Catarse, sabiam fazer uma plataforma de crowdfunding e foram contratados por uma startup que é uma plataforma de crowdfunding por causa do conhecimento que o cara tinha nessa história. Então, tu consegue te projetar muitas vezes por saber fazer um determinado serviço. Isso acaba sendo tão diferencial, né? Então são coisas assim que a gente vai ver, o tipo de comunidade que tu cria, de quem te diz que tu é bom, o reconhecimento que tu acaba criando em cima disso, né? E por aí vai. Então esse é um pouco do Lean Canvas, né? E um pouco das diferenças que ele tem. Então assim, resumindo, para mim as grandes diferenças tá em 2, que é falar sobre problema, que te faz pensar por que tu quer resolver daquele jeito, então confirmar que aquilo realmente é um problema, e aí pela entrevista com usuários a gente consegue chegar nesse formato. E o outro diferencial para mim não é nem tanto a questão do diferencial competitivo, lá o item 7, mas o 6, pensar nas métricas, como é que tu mede o teu negócio. Então que muitas vezes a gente não se prende a isso, simplesmente vai lá e começa a tocar e fazer, aí, tô indo bem, tô indo mal. Aumentou o like de Facebook, aumentou o view, tá, mas e de grana? Como é que a gente tá? A grana tá ruim. Então não estamos indo bem, então temos que mudar, entendeu? Então é pensar um pouco nessa situação, tá? Então aí um pouquinho dessa história do Lean Canvas, e é isso aí, obrigado por quem está assistindo na internet.